Senhor amado, e nós para sempre, eternamente, te daremos o louvor, a honra e a glória para todos sempre. Aleluia, Senhor! Oh, Senhor, vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 11. Todos encontraram? Primeiro livro de Samuel, capítulo 11. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo o Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e, por meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Então o povo disse a Samuel: quem foi que perguntou: será que Saul vai reinar sobre nós? Traze-nos esses homens e nós os mataremos. Saul, porém, disse: hoje ninguém será morto, pois neste dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Então Samuel disse ao povo: venham, vamos a Gilgal e reafirmemos ali o reino. Assim todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor, e Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria. Amém? Podemos assentar. Hoje, aqui no Brasil, nós somos invadidos num estado de guerra bélica
como os israelitas foram invadidos nesse contexto, no contexto desse texto que nós acabamos de ler. Só que a nossa guerra hoje é outra. Veja a situação difícil do mundo em que nós vivemos. Vivemos em tempos muito difíceis. O diabo, nosso adversário, tem lançado ataques em grande escala contra o povo de Deus. O que nós temos visto nos dias de hoje? O crescimento do ateísmo, o crescimento da religiosidade popular, a idolatria, a superstição, o espiritismo, crescimento de grandes religiões mundiais, aumento da violência e da criminalidade, facilitação e incentivos para divórcios, aumento do uso e do tráfico de drogas, liberdade, promiscuidade e imoralidade total, incentivo aberto a movimentos em favor da homossexualidade, relativismo ético e moral sem precedentes na história, corrupção generalizada no meio público, atingindo inclusive cristãos, as famílias se desestruturando de forma vertiginosa, perseguição e preconceito profissional contra cristãos comprometidos, isso é crescente, crentes evangélicos vivendo vida dupla dentro das igrejas, dando lugar ao diabo e ao pecado. O mundo, a carne e o diabo estão lutando firmes contra o povo de Deus. Quando a situação fica difícil, quando há uma verdadeira devastação, este texto aqui, meus amados, acaba nos mostrando como muitas pessoas se comportam em tempos assim. Como é que as pessoas se comportam em tempos como esses que eu acabei de narrar para vocês? Assim como a nação de Israel estava cercada pelos amonitas, e como que eles se comportaram nesse momento? E como que a igreja está se comportando nesse momento em que nós estamos vivendo? Com todas essas coisas que eu acabei de relatar para vocês. Aqui no versículo 1, diz assim, olha. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram, façam um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Assim também, o mundo, a carne e o diabo têm avançado contra a igreja de Cristo. E quais são os tratados que a igreja de Cristo tem feito com eles? Quais são as alianças que a igreja tem feito? Como eu falei aqui hoje, há muitos crentes evangélicos vivendo vida dupla dentro das igrejas, dando lugar ao diabo, à carne, ao pecado, à imoralidade, à corrupção, à mentira. E quando a situação vai ficando mais difícil, quando a devastação vai sendo grande, como nós nos comportamos? Muitos acabam se comportando como Israel se comportou. Fazem alianças e servem ao inimigo e aos seus interesses espúrios. Nós, você e eu, nós podemos estar reagindo do mesmo modo. A situação fica intensa e difícil em nossas vidas, e aí nós covardemente optamos pela mera sobrevivência. Nós queremos sobreviver no meio dessa devastação toda. E aí nós acabamos fazendo uma opção pela sobrevivência. E quando nós fazemos uma opção apenas pela sobrevivência, nós passamos a viver e a conviver com alguns conceitos muito esquisitos. Como, por exemplo, casamento não precisa ser maravilhoso, basta sobreviver. Não importa se a convivência lá na casa é horrível, não importa se o respeito já acabou, não importa se a agressão verbal, física, emocional, não importa.
O importante é sobreviver no casamento. Não importa como está indo, importa que sobreviva. Quando nós fazemos a opção pela sobrevivência, a nossa vida cristã também ela não precisa ser uma vida cristã abundante. Basta nos mantermos indo à igreja, basta nos mantermos sendo chamados de crentes. Quando fazemos a opção pela sobrevivência apenas, o trabalho não precisa ser excelente. Basta dar para o gasto e pronto. Os relacionamentos também, eles não precisam ser maravilhosos. Basta não serem tão ruins assim. Se não forem tão ruins, não tem problema nenhum se não são maravilhosos, se não são saudáveis. Quando fazemos a opção pela mera sobrevivência, a vida não precisa ser uma vida abençoada. Basta que a vida não seja problemática. Se a minha vida não for problemática, não tem problema nenhum se eu não for uma pessoa que tem uma vida abençoada. Contanto que não seja problemática. Quando fazemos a mera opção pela sobrevivência, sobreviver, manter, dar para o gasto, mais ou menos, e boa convivência, passam a fazer parte do nosso vocabulário, dos nossos valores e dos nossos ideais. Não, o importante é sobreviver, o importante é manter, o importante é dar para o gasto, o importante é o mais ou menos, o importante é a política da boa vizinhança, da boa convivência. Só que isso não é projeto de Deus para as nossas vidas. Esse projeto é um projeto do Deus desse século. É um projeto de conivência com o príncipe das trevas. Jesus Cristo não disse, eu vim para que vocês sobrevivam. Não, Jesus Cristo disse, eu vim para que vocês tenham vida. Mas a grande maioria de nós está fazendo a opção pela sobrevivência, não pela vida. Não pela vida abundante, não pelo melhor, não pelo excelente. Basta que as coisas saiam mais ou menos. Basta que a gente consiga conviver com as situações à nossa volta e a nossa vida não seja tão problemática assim, então está tudo muito bem para nós. Meus irmãos, não aceite uma vida pequena. Não aceite uma vida mediana. Yes, we are scheduling smoothly, and I guess we hadn't contacted you, John. Deus nos chamou para fazer a diferença. Not through any lack of desire. Não aceite ser o último da lista sempre. Pense um pouco maior. Infelizmente, meus amados, para muitas pessoas, inclusive para os crentes evangélicos, ser usado por Deus de maneira poderosa não está nos seus sonhos. São poucos crentes evangélicos que têm como sonho ser usado poderosamente por Deus. A grande maioria não tem como um dos não pensa em ter uma vida e viver uma vida maravilhosa. But you're in the kitchen, Mrs. Coleman. Folks, if you're not in the kitchen, she's like Molly Cooper. Todos os anos. Tudo bem. This is great. Yep. Later on, I'll go make a rest. For those of you who are not watching on video, you must download the video version of this show and watch later. So, This is a maioria dos crentes evangélicos querem crescer e prosperar. exactly the kind of thing I think that Apple does and has been Eles acham que realmente é vida. doing all along with the App Store, which is kind of arbitrary approval and disapproval of apps. And then what I said to them before, Faça-me crescer and financeiramente, faça-me we'll prosperar. say even more strongly now, is that censorship is an incredibly slippery. Isso faz parte do projeto de muitos crentes, da maioria. Apenas viver o dia a dia, pagar as contas,
ter o suficiente para uma vidinha legal, sem dores de cabeça. Boobs to get through, which is actually a program that was there and has now been removed. Atitudes de sobrevivência, meus amados. What's the name of it? Fala para a pessoa que está ao seu lado. Atitudes de sobrevivência matam a nossa alma. Meus queridos, matam a nossa alma por quê? Porque aí nós não lutamos. Nós apenas tentamos conviver pacificamente com o inimigo. Bad icon design. They're now in this business, and so they are going to get held to a higher standard. They did not learn any of these application guys. You know, what you're doing, you might pull it off or anything like that. So let's just see. It's not going to be a higher standard necessarily. It's going to be increasingly arbitrary. It's arbitrary. That's my point. So at the same time, they're censored. Like there was no Google Voice. They refused to have Google Voice. Like you said, Squarespace. Those bother me. That's Apple politics. Those na minha vida. De repente eu bother me a lot more than not being able to get Google apps. I agree. Like you just pull up Safari, you can get porn. But internet for these useful utilities, that's just coisa, pastor, eu vou parar de me envolver com essas coisas porque eu estou tendo muito problema. In an effort to raise. Aquele famoso ditado, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Então vou parar de rezar. Aí assim a assombração desaparece. Então, meus amados, tem muitos crentes abandonando seus ministérios, abandonando os dons, os talentos que Deus entregou nas mãos deles, porque eles não querem ter problemas com o diabo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Quando você faz as pazes com o diabo temporariamente, pode ficar tranquilo. Ele vai matar você. Ele vai te dar tranquilidade por uns dias. E depois de um tempo ele vem e acaba com a sua vida. Não cauterize a sua mente para ficar de boa com a sua consciência. Isso vai matar você. Não comece a dizer para a sua mente que o que você está fazendo não é errado. Não comece a repetir para a sua mente que os caminhos que você está trilhando não são caminhos tortuosos. Não faça um processo de autoorientação da sua consciência, porque isso vai te custar muito caro. Isso vai acabar com a sua vida. Nearly the number, frankly, that have some sexuality. Existem muitos cristãos que ficam satisfeitos com muito pouco. Pouco mesmo. Por favor, igreja. Do texto que nós lemos aqui de 1 Samuel 11. Fazer e servir a Naás era totalmente contra a vontade de Deus. Olhe para mim, todos olhem para mim aqui agora, meus amados. Quando nós vivemos para sobreviver, nós servimos aos propósitos do inimigo. Ele não vai poder e ele também nem vai querer te matar. Sabe por quê? Porque nós os servimos muito melhor quando nós saímos por aí exibindo a nossa vida medíocre, fracassada e derrotada. Vocês pensam? Pense direito nisso, meu irmão. Você pensa que o diabo vai pegar e vai te matar na hora? Ele não vai te matar, não. O maior prazer dele é ver você indo para lá e para cá, exibindo a sua vida medíocre, fracassada, cheia de derrota, cheia de frustração, uma vida miserável. Quando você anda por aí, você que leva o nome de filho de Deus, de discípulo de Jesus Cristo, e você leva uma vida toda fracassada, o diabo zomba de você, o diabo zomba de Deus por causa da vida que você está levando. Então para ele é muito mais negócio manter você nessa vida do que acabar com você de uma vez. Se nos diminuímos tanto e nos acomodamos ao ponto
de só aspirarmos sobreviver, então nós estamos servindo ao mundo, à carne e ao diabo. Meu irmão, se você está vivendo a sua vida só para sobreviver, se você trabalha só para sobreviver, se você vem à igreja só para sobreviver, você está servindo ao inimigo. O povo de Deus não foi salvo para sobreviver. O povo de Deus, eu e você, nós fomos salvos para viver uma vida abundante, para vivermos uma vida plena na presença de Deus. Não apenas uma vida de sobrevivência, mas uma vida aos pés do Senhor, uma vida plena, uma vida completa. A sobrevivência é o maior inimigo da vitória. Quando você só tem o foco da sua vida, a sobrevivência, lembre-se de uma coisa: você está criando o maior adversário para as vitórias em sua vida. Pare o que está fazendo apenas para se manter. Não vou nem pedir para vocês levantarem as mãos, mas provavelmente, meus amados, tem muitos aqui na igreja nesta noite que estão fazendo algumas coisas apenas para se manterem. O dia a dia, a rotina, o cotidiano é apenas uma coisa de manutenção. Não há propósitos, não há significado, não há perspectiva, não há sonhos, não há esperança. Olhe a sua situação, meu irmão e minha irmã, com honestidade. E deixe essa santa indignação de Cristo invadir o seu coração. Permita que o espírito de temor do Senhor, permita que o Espírito Santo tome a sua vida. Vencer, dominar, recuperar e conquistar, essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não apenas manter, sobreviver, conviver, não. Não é nós convivermos com o diabo e com os problemas. É nós subjugarmos. Jesus Cristo falou lá em Mateus 28, 18: todo poder foi me dado no céu e na terra. Vão, curem enfermos, expulsem demônios, purificai leprosos, proclamai o reino dos céus, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça dai. Meus amados, nós não fomos chamados apenas para conviver com o diabo e com os problemas, não. Nós fomos chamados para subjugarmos Satanás e todos os problemas que ele possa trazer contra as nossas vidas, amém? Ministra isso para a pessoa que está do seu lado. Fala: você foi chamado para vencer as obras do diabo. Fala para o seu irmão: coloque Satanás debaixo de seus pés. Faz que nem aquela irmã lá não, viu? Colocou o nome do marido lá na sola do pé. Meus amados, crente bom, fala para o seu irmão aí: sabe o que é crente bom? Fala para ele assim: crente bom é aquele que alguém pergunta para ele qual é o número do seu sapato. Fala para ele. Quando alguém pergunta qual é o número do seu sapato, que número que você calça, aí ele vai falar assim: pergunta para o diabo. O diabo sabe porque ele está aqui embaixo, ó. Ele sabe o número que eu calço. Meu irmão, o diabo sabe qual é o número que você calça? Ou você que está debaixo dos pés de Satanás? Vivendo uma vida medíocre, fracassada, miserável, de pecado, dominada pelo diabo. Meus amados, não vale a pena negociar para sobreviver. Amém, meus queridos? Esse é o título da nossa ministração nesta noite. Fala bem forte para o seu irmão:
Não vale a pena negociar para sobreviver. Meus queridos, nunca negocie em momentos de aflição. O povo de Israel aqui negociou: olha, faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Meus amados, quantos de nós estamos fazendo tratados com o diabo? Quantos de nós estamos fazendo aliança com o diabo? E parece que nós estamos servindo a Deus, mas quem nós estamos servindo é o diabo. Então, se nunca vale a pena negociar com o inimigo para sobreviver, portanto, então, meu irmão e minha irmã, em primeiro lugar, guarde bem isso na sua mente e no seu espírito. Todo acordo feito com o mal nunca custará barato. Vamos falar todos juntos? Todo acordo feito com o mal nunca custará barato. Olha aqui o versículo 2. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com você sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo o Israel. Meu irmão e minha irmã, se você sujeitar-se a fazer um acordo com o inimigo, ele voltará para cobrar o alto preço acordado entre vocês. Não pensa que você vai fazer um acordo com o inimigo, com o pecado, e depois nenhum preço será cobrado de você, não. Ele voltará para cobrar o preço, e o preço é alto. Toda aliança com o inimigo terá uma condição e um alto preço. Neste caso aqui, era o olho direito. Por que o olho direito? Porque o olho direito era o olho da mira do guerreiro. Ou seja, eles fariam um acordo com o inimigo arrancaria o olho direito deles, e eles estariam fora de combate pelo resto da vida. Meu irmão, tome cuidado. Minha irmã, tome cuidado quando você faz uma aliança com o pecado, com o diabo. O preço que ele irá cobrar por isso pode tirar você do combate para o resto da vida. Pense bem nisso. Não seja ingênuo. Não seja inocente. Ninguém faz uma aliança com o diabo e o pecado e vai viver tranquilamente pensando que não pagará nenhum preço por isso. Algo precioso será tomado em sua vida, em sua família ou em sua igreja. Não se esqueça disso. Quando você fizer alguma aliança com o inimigo ou com o pecado, algo precioso será tomado de você, da sua família ou da sua igreja. Nunca vale a pena negociar com o inimigo para sobreviver. Portanto, uma segunda coisa aqui. Vamos falar todos juntos. Nunca aceite uma proposta sem consultar primeiro a Deus. Isso, agora fala para a pessoa que está ao seu lado. Nunca aceite uma proposta sem consultar primeiro a Deus. Olha aqui o versículo 3. Dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Meu irmão e minha irmã, se você perder uma batalha lutando honradamente de pé,
creia, lá na frente, o Senhor te levará à vitória final nessa guerra. Guarde bem isso. Se você perder uma batalha, mas lutando de maneira honrada e de pé, você pode ter a certeza que lá na frente Deus dará a vitória para você, não da batalha, mas dará a vitória para você na guerra toda. Agora, se você escolher viver apenas sobrevivendo, então você terá um custo muito alto nisso e você será derrotado completamente na batalha. E na guerra também. Então, antes de você aceitar alguma proposta para pecar, antes de você aceitar alguma proposta para sair dos caminhos do Senhor, antes de você aceitar alguma proposta para pecar contra a sua vida, contra Deus, contra a sua igreja, contra a sua família, consulte primeiro a Deus. Vai perguntar para Deus o que Deus acha de tudo aquilo ali. Vai perguntar para Deus se Deus quer que você vá até aquele lugar. Antes pergunte para Deus se Deus quer que você ceda naquela situação. Porque se você não perguntar para Deus antes, a derrota será grande. A dor será intensa e imensa. Tudo porque nós aceitamos propostas sem perguntar para Deus se deveríamos aceitar ou não. Se nunca vale a pena negociar com o inimigo para sobreviver, a terceira coisa aí, fala para a pessoa que está ao seu lado. Entenda que covardia não combina com o Espírito do Senhor. Aqui no versículo 4 ao 7 diz assim: quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Meus amados, o povo de Israel estava todo com medo, eles agiram como covardes. Eles falaram assim: olha, vamos fazer uma aliança primeiro. Aí Naás falou assim: tudo bem, vamos fazer uma aliança. Eu arranco o olho direito de vocês, humilho todos vocês, está tudo certo. Ah, então espera aí, dá-nos uma semana e nós vamos perguntar aí se o pessoal nos ajuda. Se ninguém nos ajudar, então nós nos renderemos. Meus amados, isso é atitude covarde. A palavra de Deus diz que os tímidos, os covardes não herdarão o reino de Deus. Vocês pensam, meus amados, que só os idólatras, os feiticeiros, os rebeldes, os mentirosos, os maledicentes não herdarão o reino dos céus? Os covardes também não herdarão. Se você não enfrenta a batalha, meu irmão, mas fica agindo com covardia, se omitindo, se esquivando, lembre-se de uma coisa: covardia não combina com o Espírito do Senhor. Palavras de Deus, Paulo disse a Timóteo, lá em 1 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém, meus amados? Você recebeu o espírito de poder, não o espírito de covarde. Fala para o seu irmão: você recebeu o espírito de poder, não de covarde, meu irmão. Ministra ele, fala: não seja covarde, levanta como um guerreiro do Senhor. Enfrenta o inimigo. Se nunca vale a pena negociar com o inimigo para sobreviver. Uma quarta coisa, meus amados. Ministra aí para a pessoa que está ao seu lado: com Deus, creia na vitória antes da guerra começar. Quantos podem dar glória a Deus e aplaudir ao Senhor por isso?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quantos aqui têm a presença de Deus em sua vida? Amém, meu amado? Então viva crendo. Se você entrar numa batalha, creia que Deus já te deu a vitória. O apóstolo Paulo disse em Romanos 8, nós somos mais do que vencedores. A vitória já é nossa pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro. Você já venceu o inimigo pelo sangue do Cordeiro, meu irmão. E pela palavra do seu testemunho. Você testemunha, Deus é por mim. Olha, meus amados. Nós não podemos ser como Miriam e como a nação de Israel. Quando eles chegaram de frente ao Mar Vermelho, eles tinham saído do Egito, estavam indo rumo à Terra Prometida, assim como nós também estamos indo rumo à Terra Prometida. E quando eles chegaram de frente ao Mar Vermelho, de repente eles olharam para trás e o exército de Faraó veio contra eles. A palavra de Deus, meus amados, diz que eles começaram a chorar em voz alta. Irmãos, imaginem cerca de 2 milhões de pessoas chorando em voz alta em frente ao mar. Chorando de medo. Porque não acreditavam que Deus poderia dar a vitória para eles. Meus irmãos, quantos de nós começa uma batalha, nós já começamos a chorar de medo de perder a batalha? Só chora, meus amados, de medo de perder a batalha quem não acredita que Deus está com ele naquela batalha. Mas quem crê que Deus está com ele na batalha, ele já sabe que a vitória é dele, porque Deus está com ele. Em Jesus Cristo, ele é o vencedor invicto. Jesus Cristo nunca perdeu uma batalha. Ele é o vencedor, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Apocalipse diz que ele saiu vencendo para vencer. Olha só, meus amados. E disseram aos mensageiros de Jabes: diga aos homens de Jabes de Gileade, amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Amém, meus amados? Olha, eu gostei dessa palavra aqui. Amanhã, na hora mais quente. Na hora que estiver fervendo. Na hora que o sol estiver a pino. Na hora que todo mundo estiver mesmo suando. É exatamente nessa hora que Deus vai lhe dar a vitória. Amém, meu irmão? Fala para o seu irmão, é exatamente nesta hora que Deus te dará a vitória. Se nunca vale a pena negociar com o inimigo para tentar sobreviver, meus amados, quero transmitir para vocês um outro princípio aqui. Ministra aí para a pessoa que está ao seu lado. Planeje e seja estratégico. Antes de entrar na luta contra o inimigo. Meus queridos, vejam só aqui. O texto, versículo 11, de 1 Samuel 11. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Meus amados, veja que interessante. 3 grupos, madrugada, na hora mais quente, para morrer mais rápido. Resultado, não sobrou 2 juntos. Vamos fazer assim, não sobraram 2 juntos.
Meu irmão, quantos se levantaram contra a sua vida? Qual foi o número dos que se levantaram contra você? Sabe qual é a palavra que Deus está lhe dando nesta noite? Na hora mais quente, eu te darei a vitória, e você verá que não sobrarão dois juntos. Eram milhares, eram centenas, eram dezenas que se levantaram contra você. Acalme-se, que você verá que não sobrarão dois juntos, porque o Senhor vai destruir todos eles. Mas você precisa planejar. Fala para o seu irmão, você precisa planejar. Meus amados, toda batalha que eu enfrento, eu faço todo um planejamento estratégico. Começou a batalha, eu já começo o planejamento estratégico. Vou por aqui, por aqui, por aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu falo, isso aqui eu guardo, isso aqui eu espero, isso aqui tem o seu dia, isso aqui tem a sua hora, isso aqui tem o seu momento. Faça a mesma coisa, assim como Saul fez. Saul fez um planejamento. Sempre haja da melhor forma e na melhor hora. Cuidado com o coração e a emoção, porque você pode agir da forma errada e na hora errada diante do seu inimigo. Cuidado, meu irmão, com o seu coração e com as suas emoções na hora da batalha, porque as suas emoções podem te trair, e você pode agir na hora errada, você pode falar na hora errada, e aí você coloca tudo a perder. Não desista do seu marido. Não desista da sua esposa. Não desista do seu filho. Não desista da sua casa. Não desista do seu emprego. Não desista da sua carreira. Não desista do seu sonho. Não desista da sua promessa. Não desista da sua história. Não desista da sua herança. Vá até o fim. Fala para a pessoa que está ao seu lado, vá até o fim. Em último lugar, se nunca vale a pena fazer aliança com o inimigo, então, meus amados, eu quero terminar essa ministração dizendo o seguinte: fala para a pessoa que está ao seu lado aí, mas fale com muita fé, viu? Depois da vitória, celebre a Deus. E reafirme os seus valores com Ele. Olha os versículos 14 e 15. Então Samuel disse ao povo: venham, vamos a Gilgal e reafirmemos ali o reino. Assim todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor. E Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria. Amém, meus amados? Depois da vitória, sabe o que você faz? Celebre a Deus. Cante louvores, pule, exalte, glorifique o nome do Senhor. Não faça como Miriam, que pegou e apenas cantou depois que Deus abriu o mar vermelho e eles atravessaram a pé enxuto, e aí depois o mar se fechou e matou o faraó e todo o seu exército. Aí Miriam pegou o tamborim, pegou umas mulheres e saíram cantando, né? Lançou no mar os cavalos e seus cavaleiros. Deus é poderoso, Deus é o homem de guerra. Meus amados, nós temos que cantar que Deus é o homem de guerra, que Deus vai colocar todos os cavalos de Faraó, todos os exércitos de Faraó, todos aqueles que se levantam para te destruir, Deus vai afundá-los no mar, mas você precisa cantar antes que isso aconteça, meu amado, amém?
Porque daí depois que Deus fizer, você apenas vai reafirmar a sua confiança, a sua fé e o seu amor. Ah, meu amado, sabe como que nós temos que viver? Nós temos que viver que nem aqueles torcedores que vão para os estádios e escrevem numa plaquinha assim, ó, eu já sabia! Amém, meu amado? Quando você vence, você vai levantar a placa e vai dizer, eu já sabia que eu ia vencer! Aleluia! Vamos aplaudir mais forte ao Senhor e dar gritos de júbilos ao Senhor. Eu já sabia que tu somente és Deus. Eu já sabia que o Senhor é poderoso. Eu sabia que o Senhor não desampara o justo. Eu sabia que o Senhor não abandona os seus filhos. Eu sabia que o Senhor é o homem de guerra. O homem de guerra é Jeová. E o seu nome é poderoso nas batalhas. Em todas as batalhas que você enfrentar, meu irmão, Jeová, o homem de guerra, lutará por você. Vamos colocar em pé, meus amados. Celebre ao Senhor e reafirme os seus valores com o Senhor. Feche seus olhos, meu amado. Nada é impossível quando você coloca a sua fé em Deus. Nós temos, meus amados, um péssimo hábito de desistir ao primeiro obstáculo. Não desista. Não faça alianças com o inimigo. Deixe Deus dar a palavra final em sua vida. Feche seus olhos. Comece a orar aí com o Senhor. Não se acomode. Não faça aliança com o inimigo e os seus valores. Não faça aliança. Se você está ferido pelo inimigo, Deus pode te curar e restaurar a sua visão espiritual nesta noite. Você pode estar abatido, mas você nunca será destruído se for fiel e leal ao Senhor. Como o apóstolo Paulo declarou, de todos os lados somos pressionados, mas não ficamos desanimados. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas nunca abandonados. Nós podemos até ficarmos abatidos, mas nunca seremos destruídos. Porque nós trazemos todos os dias em nosso corpo o morrer de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus Cristo se manifeste em nosso corpo mortal. Levante as suas mãos, comece a orar agora. Oh, meu amado, se algum dia você fez uma aliança com o inimigo, se você vendeu a sua alma, a sua honra, se você negociou os valores, oh, peça perdão ao Senhor agora. Fala, Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor amado, eu nunca mais farei aliança com o inimigo, Senhor. Eu quero celebrar nessa noite a Tua vitória em minha vida. Eu quero reafirmar a minha fé no Senhor, os meus valores no Senhor, o meu amor pelo Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Dê-me um espírito de poder, dê-me um espírito de ousadia, dê-me um espírito de intrepidez. Faz-me mais ousado. Eu fui criado, eu nasci de novo não para sobreviver, eu nasci de novo para viver uma vida plena, para viver uma vida abundante, para viver uma vida maravilhosa na presença do Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor, largados de júbilo ao Senhor. Que são felizes com Jesus, digam amém. Cantarei para sempre tua misericórdia, e os meus lábios confessarão
fidelidade. Quebrará meu ser. Sou feliz no te conhecer e andar na luz. Em teu nome me alegrarei, Ele está minha força. Quem no céu se compara? Quem é como o Senhor? Deus tremendo em ti e temido na terra. Jamais passará. Salvação.